Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje o que eu quero tratar é a respeito da teologia da libertação. Quero falar assim, mas eu já vi você falando a respeito da teologia da libertação. Sim, você já viu. Mas eu preciso alertar novamente que essa é a pior heresia que já aconteceu dentro da igreja. E ela está terrivelmente infiltrada aqui, principalmente na igreja nossa da América Latina. E eu quero trazer esse vídeo hoje justamente porque eu li uma declaração de um arcebispo argentino chamado Héctor Aguer a respeito de como a teologia da libertação tem destruído a igreja lá na Argentina. Então, fazendo um contexto para que nós entendamos o que é isso, eu vou ler um pouco uns pedaços da matéria que saiu aqui no site Infocatólico para que vocês entendam o risco que nós corremos aqui no Brasil com essa teologia que já está infiltrada na igreja, né? Se a gente olharmos, né, a postura da CNBB, essas teologias, essas campanhas da fraternidade que nós temos tido, o Sínodo da Amazônia, a postura dos bispos, nós vamos entender como isso está entranhado dentro da Igreja Católica aqui no Brasil. Mas olha o que esse arcebispo emérito ali de La Plata escreveu. Felizmente, desde os meados dos anos 70 do século XX, a politização da teologia da libertação e o chamado movimento dos sacerdotes para o terceiro mundo causaram estragos entre jovens da ação católica, bem como da pastoral universitária, ou seja, padres com esse olhar para os países pobres, latinos. Uma justificativa para colocar ideias que são marxistas dentro da igreja. O que uma coisa é o oposto da outra, né? Ideias marxistas não podem entrar. Socialismo, comunismo, essa coisa de uma justiça social que tem que acontecer plenamente aqui na Terra, isso é uma utopia. Nós nunca vamos ser justificados completamente aqui na Terra. Por quê? Porque a nossa justificação não é aqui. Nossa justificação é na vida que vem depois daqui. A matéria que eu quero trazer para você, ele questiona. O arcebispo ele está questionando o porquê de a Conferência Nacional dos Bispos Argentinos porque eles estão mandando para a Amazônia peruana uma equipe para um trabalho missionário lá, para entender o que a igreja tem que fazer na Amazônia, sendo que vocês não estão vendo o grande problema que nós temos aqui na igreja, na casa, na igreja da Argentina? Qual é o sentido de ir para lá, né? Buscar uma igreja com o olhar e o rosto amazônico, sendo que aqui nós não fazemos nada. Daí chega nesse ponto aqui da matéria que ele fala, chamou-me a atenção que se diz que é preciso criar uma igreja com o rosto amazônico. Ocorreu-me pensar com alguma desconfiança. Por que não uma igreja com rosto chinês ou com rosto indiano? Em todo caso, é oportuno regozijar-se com uma satisfação que vem da fé. E também no nosso complexo tempo presente, pelo fato de os fiéis católicos, sobretudo se forem consagrados no sacerdócio, na profissão religiosa, serem preocupados e insistem na extensão da igreja a áreas que poderíamos considerar vagas, onde talvez muitos desejem e esperem receber a palavra de Deus e os sacramentos que comunicam a sua graça. Refletindo sobre essa iniciativa generosa, fiquei perplexo. E na sua casa, como estão? Aqui ele questiona, a igreja sai em missão lá, mas e na nossa casa, como estão?
Já escrevi muitas vezes sobre esse assunto, afirmando que não é possível esconder as deficiências religiosas de nosso país e o constante recuo da igreja nele. Não devemos apenas lamentar a secularização da cultura e a descristianização da sociedade, que tem raízes históricas devido ao secularismo e à maçonaria, ou seja, né, uma grande revolução cultural que nós estamos tendo na nossa sociedade, e isso tem destruído a sociedade, destruindo os valores cristãos, e estão tentando colocar tudo isso dentro da igreja. E isso também vem da teologia da libertação, tá? Acho que não estou exagerando se digo que a religião católica, no que é mais essencialmente elementar, está em plena retirada, ou seja, está diminuindo. Mais especificamente, muitas igrejas despovoadas, seminários semi-vazios, casas religiosas dizimadas por falta de vocações, diminuição no número de casamentos e batismo e outras situações dolorosas. A grande Buenos Aires é a nossa Amazônia. Qual o sentido de mandar a gente em missão para lá, sendo que nós não conseguimos observar os problemas que nós temos aqui, na nossa igreja, aqui, na nossa casa? Os grupos evangélicos estão ocupando os lugares que a igreja abandona por falta de recursos humanos e suponho que também econômicos. A Patagônia é terra de ninguém. O que pensará Dom Bosco, mesmo na alegria inalterável do céu? Alguém pode argumentar que em algumas dioceses pessoas ativas, sim, pequenos grupos, como a liturgia devastada, se transformaram em tumultos barulhentos e poucos participantes. Ou seja, uma liturgia deturpada. E não é isso que tem acontecido? Olha, é missa sertaneja, é missa afro, é missa por cura e libertação. A missa, ela se tornou, ela está querendo, eles querem fazer de tudo com a Santa Missa, menos a missa. E há exceções, eu sei, mas a falta de exatidão na solenidade e na beleza da missa, tradiciones custódios de locuce. Ou seja, estão colocando e fazendo um barulho, colocando um monte de coisa na liturgia que se é celebrada agora, porém, o tradicione custódios proíbe a missa de sempre, a missa tridentina. Não tem sentido. A tradição está se desfazendo desse jeito, né? A liturgia em nosso país, recorrente em uma questão que considero fundamental, caiu na banalidade, senão em situações piores. A falta de exatidão, solenidade e beleza se espalham. Sobretudo porque não há uma boa formação litúrgica nos futuros sacerdotes. Nesse contexto, muitas pessoas não contam para o funcionalismo eclesiástico, anseiam por uma mudança, bem ao contrário do que se impôs despoticamente na tradições custódias. A ação social que deveria inspirar-se na doutrina da igreja, mais uma vez teologia da libertação, ação social, né? A caridade que Jesus nos ensina, baseada na doutrina social da igreja, e não nesses ensinamentos da teologia da libertação, né? Limita-se em algumas áreas de apoio aos mais pobres, mas não aspira a mudança urgentemente necessária. Libertar a democracia do eleitoralismo que escraviza em benefício da casta política. Então, vai falando, ele fala até da nova ordem mundial e tudo. Isso é muito importante. Por quê? Porque ele aqui é muito claro, né? A teologia da libertação, ela não está em busca dos pobres. Ela não faz o que a igreja ensina, não. Ela quer escravizar a mente. Isso. A mente dos católicos. Para que os políticos que se dizem socialistas de igualdade aí, escravizem o povo. O povo fica completamente dependente de um governo. Por exemplo, o governo, ele dá uma cesta básica para as famílias pobres. Então, ele não gera um trabalho.
não dá uma condição para essa família. A família depende daquele alimento que o governo fornece. Não dá uma condição de melhora com o emprego, mas sim ele dá uma falsa solução para o problema, e tudo isso enfiando, colocando, muitas vezes ali nas entrelinhas, outras vezes abertamente, toda essa conversa política. Aqui, por exemplo, eu falo como o Brasil, né? Quando nós vemos o Frei Beto dar uma declaração em um encontro de igreja, que ele estava explicando lá no México como que eles fizeram para introduzir esse pensamento dentro da cabeça das pessoas. Ele disse que foram 40 anos chamando para rezar o terço, fazendo trabalho nas comunidades eclesiais de base, e daí depois colocava a política no meio da oração. Entenderam? Então essa é a teologia da libertação que tem destruído seminários. Quando a gente vê o padre Zé Augusto falar que se ele fosse sacerdote pelo ensinamento que ele teve no seminário, ele seria a favor da teologia da libertação, seria um sacerdote politizado, um sacerdote alinhadíssimo com essas questões aí que tratam a teologia da libertação, e não pregaria a verdade que ele prega, mas ele teve que ralar muito por fora. Vemos, campanhas da fraternidade. Eu não sou muito antigo, vou fazer 35 anos agora, dia 14 de março, mas desde quando eu estou na igreja, eu toco na igreja desde os meus 14, então já faz 21 anos. A campanha da fraternidade sempre foi política. E quanto mais o tempo está passando, mais a CNBB coloca na quaresma, que é um tempo de caridade, oração, jejum, penitência. Ela coloca uma campanha que tira totalmente o foco da quaresma. Então não interessa salvar almas. É isso que a teologia da libertação... Gente, aqui eu abro um parênteses. Isso não é a essência da igreja. Existem muitos bons padres. A base da igreja está aqui, mas o que eu estou falando é que muitos padres que são da teologia da libertação, eles tiram o foco para a salvação das almas, para uma libertação social terrena aqui. Eu não me importo com salvar almas, mas eu me importo simplesmente em fingir que estou matando a fome das pessoas. Eu não mostro o Jesus Cristo verdadeiro bíblico, não. Eu mostro um Jesus Cristo libertador social. Então, o meu foco agora não é mais... Jesus, ele não é mais o centro. O que importa, não. O que importa é a opção preferencial pelos menos favorecidos, pelos pobres, pelos desprovidos. É isso que importa. O restante mais não importa nada. E quando a gente entende o que a doutrina social vai nos dizer, Jesus está sempre em primeiro lugar, né? E todas as outras coisas são consequência do que você vive, da fidelidade com que você vive no amor a Jesus. Então, esse é o real problema que nós temos aqui na Igreja Latina. A teologia da libertação, ela tem destruído a igreja, minando as vocações e tornando a igreja algo que parece mais com uma ONG. Quando nós vemos uma campanha da fraternidade, que o que ela mais trata, se você ler o texto base, você vai ver que o principal ponto não é a educação filial, né? Mas sim uma educação ecológica. Então é triste. Nós precisamos nos manter em oração
para tentarmos não sermos contagiados por essa teologia que tem destruído tanto a moral, destruindo tanto a tradição da igreja. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.